Olá, o Direito Sem Fronteiras de hoje vai falar da colonização da América Latina. Por que espanhóis e portugueses foram os primeiros a chegar aqui? Que tipo de colonização eles impuseram? Que consequências isso teve para a região até hoje? Vamos falar ainda dos massacres dos povos nativos, da escravidão de indígenas e principalmente de negros. E vamos abordar os aspectos jurídicos, os tratados de Tordesilhas e de Madrid. Antes da nossa entrevista, veja uma pequena reportagem. Século XV. Portugal, pioneiro nas grandes navegações, partiu mares afora em busca de riquezas. A Espanha demorou um pouco mais, mas seguiu o mesmo caminho. Juntos, os dois países contornaram continentes, descobriram novos territórios e resolveram dividir o mundo entre si. O Tratado de Tordesilhas dizia que tudo que estivesse a 370 léguas a oeste de Cabo Verde era de Portugal. Dali para frente, era da Espanha. O Brasil virou português e o restante da América Latina, espanhol. A prioridade dos conquistadores não era povoar as novas terras, mas sim extrair madeira, ouro e prata. E não tiveram piedade de quem já ocupava os territórios. Em centenas de etnias, milhões de pessoas foram escravizadas e massacradas. E o negócio incluiu arrancar pessoas da África para fazer o trabalho pesado. Outros milhões sofreram e morreram pela riqueza dos europeus. Foi esta enorme fortuna que financiou a chamada Revolução Industrial e o desenvolvimento capitalista. Inglaterra, França e Holanda demoraram, mas também pegaram suas partes do território. Séculos depois, a grande maioria dos países da região se tornou politicamente independente, mas continuou atrelada aos interesses dos países ricos e, internamente, conservou privilégios, poder e riquezas, como a terra, nas mãos das elites. Para falar sobre este assunto, vamos conversar com Viviane Pessoa, professora de Direito Constitucional e Administrativo e doutoranda em Direitos Humanos na Universidade de São Paulo. Também está conosco Carlos Domingues Ávila, doutor em História e pesquisador colaborador do Departamento de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Brasília. Muito obrigado aos dois pela participação no programa. Professor Carlos, e como esses dois países, Portugal e Espanha, conquistaram a região? Quais foram as circunstâncias, por favor? O fato de que Portugal logrou uma unificação nacional e concentração, centralização do poder num Estado mais ou menos do tipo de governo que nós conhecemos na atualidade, isso facilitou muito a possibilidade de levar leis, ideias, doutrinas a outros continentes, inclusive nas Américas. No caso da Espanha também é importante destacar que em 1492, no mesmo ano em que Colombo chegou no continente americano, Espanha estava num processo de unificação nacional, tinha um conflito secular com a presença muçulmana, de muçulmanos na região da Península Ibérica, e o interessante aqui é que muitas das práticas que os cristãos, que os castelões que Castilla utilizou na época da expulsão dos islâmicos da Península Ibérica, essas mesmas ideias foram transplantadas de forma praticamente na mesma época ao processo de conquista e colonização do continente americano. Professora, a senhora pode explicar para a gente o que é exatamente ou o que foi o Tratado de Tordesilhas? Sim, pois não. Em 1381, né, com a pacificação da dinastia de Avis, né, Portugal começa a explorar a região do Pérsico africano, né? Em 1415, ele conquista o Cabo do Bojador, ele conquista o Cabo da Tormenta, e aí a Espanha começa também, né, com a pacificação, com a reunião do rei Fernando e Isabel, eles começam também a explorar esse mercado, né? Em 1492, Colombo, ele descobre, né, a América e também conclui esse processo.
o Tratado de Tordesilhas vem estabelecer exatamente um novo limite, como se traçasse uma linha meridional em que se dividisse, né, a partir do Cabo Verde, 370 léguas a oeste para Portugal. Então, o Tratado de Tordesilhas ele vem ampliar esta margem, esse leque, como se o mundo fosse dividido entre esses dois estados, né, buscando a delimitação de exploração e garantia, né, de uma possível pacificação. Lembrando que Portugal e Espanha já tinham conflitos anteriores, né? Então, a mediação da Igreja Católica visando esta pacificação entre esses dois estados vem estabelecer o Tratado de Tordesilhas, né? O tratado foi um tratado bilateral entre Espanha e Portugal, com apoio do Vaticano, mas para os outros estados da época que se interessaram posteriormente em realizar explorações no que atualmente chamamos de América, os outros não aceitaram essa possibilidade, não? Porque ficavam excluídos de alguma maneira. E por isso que futuramente nós vamos a observar um esforço de colonização dos ingleses, dos franceses, dos holandeses e de outros europeus neste continente. Professora Viviane, o próprio Tratado de Tordesilhas não se mostrou suficiente algum tempo depois. E aí se assinou o chamado Tratado de Madrid. Que tratado é esse? O que ele determinou? Exatamente. Com as expedições marítimas e cada vez mais a exploração do território americano, né, pela Espanha, pelo Portugal, os limites circunstanciais, as fronteiras estabelecidas por esses países, exploradas por esses países, não se mostraram suficientes. Então, em 1750, é celebrado um novo tratado, né, o Tratado de Madrid, para que haja realmente o reconhecimento da posse de fato, né, através do reconhecimento daquilo que a gente chama, né, do princípio da uti possidetis, né, aqueles países que tivessem a expansão das suas expedições e territórios e conquistas desses territórios, o Tratado de Madrid vem reconhecer esta posse de fato. Então, há expedições tanto por Portugal, né, quanto pela Espanha, em que eles exploram a mais dos limites tratados no Tratado de Tordesilhas. Então, o Tratado de Tordesilhas ele cai por terra totalmente na questão fática, e o Tratado de Madrid vem tentar pacificar essa situação, reconhecendo os limites explorados pelos dois países, né? Especialmente nas expedições e explorações econômicas na região. Professor Carlos, o que exatamente portugueses e espanhóis queriam aqui? A princípio parece óbvio, a madeira, o pau-brasil, o ouro, a prata. No entanto, isso nos leva a uma reflexão. Eles queriam apenas extrair riquezas, não pensavam em povoamento? Era vir cá, pegar o que tinha, ir embora e pronto? Olha, acontece o seguinte, a ideia inicial da maioria das viagens de exploração dos portugueses e dos espanhóis era basicamente um empreendimento comercial. De fato, muitas vezes eram acordos assinados entre o governo de Portugal ou de Espanha com exploradores, muitas vezes privados, para descobrir e impor algum domínio, mas a ideia inicial, pelo menos inicialmente, era sim extrair desses novos territórios a maior possibilidade de riqueza, não? Sobretudo minérios, o ouro, a prata era muito importante e outros recursos naturais. Porém, com o passar do tempo e no contexto de que certas atividades produtivas demandavam um tempo, um esforço, um investimento um pouco maior, foi necessário ir colonizando e, de fato, permanecendo nos territórios. Eu gostaria de destacar que se tratava, para países relativamente pequenos, como Portugal e Espanha, dominar um continente era algo um empreendimento muito grande. E, então, eles, sobretudo os espanhóis, eles se concentraram basicamente no México e no Peru, e na Bolívia, porque aí é onde tinha minérios
minérios que eran considerados tal vez interesantes. Y posteriormente desenvolver agricultura, por ejemplo, de plantaciones de cana de azúcar y de otros recursos naturales que demandaban inclusive o ingreso de fuerza de trabajo escrava. Esto aquí implicaba una permanencia un poco mayor. En todo caso, se trató no únicamente de exploración durante todo el periodo colonial. No vamos a observar que a partir del século XVII y ya en el século XVIII, el povoamento también era una práctica bastante común. Entonces se trata de un proceso que demoró 300 anos, tá? Nós estamos no bicentenário de muitos países do continente, mas a colônia foi um período ainda maior, 300 anos de conquista e de colonização. Professora Viviane, nesse processo, portugueses e espanhóis escravizaram primeiro índios, depois negros, cometeram genocídios. Eu gostaria que a senhora dimensionasse o tamanho desse processo, dessa crueldade, desse genocídio. Se fala, né, os historiadores apontam que seria o maior genocídio da humanidade, né? A gente tem a exploração da mão de obra indígena, mão de obra escrava, mas, sobretudo, a dizimação dessas etnias, né, através não só da exploração do trabalho e condições suficientes, mas da troca com doenças, né? A gente sabe que a exposição a vírus não conhecidos, né, dos europeus que chegaram no continente dizimaram boa parte da população. Também a matança, né, a superioridade bélica dos espanhóis que chegaram e se depararam com a cultura indígena bem superior à que a gente tinha nas civilizações incas, maias e astecas. Então, há também um extermínio dessa geração. Pensando também no aspecto cultural, né, a gente pode falar de um genocídio de morte física, mas também da imposição de uma cultura predominantemente católica, uma religião, né, um novo hábito de vida, uma mudança desse genocídio cultural também que esses índios sofrem com a chegada tanto dos portugueses quanto dos espanhóis, né? Então a dimensão é imensa, né? O genocídio se inicia no Brasil em 1500 e só vai acabar em 1900, então são anos de população sendo dizimada, e eu acho que isso permanece, né? Ainda não há o respeito à imposição da cultura indígena, então se a gente pensar nesse aspecto cultural, sociológico, a gente não tem um respeito e um reconhecimento dessa população também nos dias atuais. Nós vamos fazer agora um breve intervalo, mas antes eu gostaria de deixar uma pergunta no ar para o professor Carlos responder na volta. Professor, esse genocídio cometido por portugueses e espanhóis e aquela questão do tipo de colonialismo imposto pelos dois países na América Latina, que consequências essas duas coisas deixaram para nós nos dias de hoje? Eu peço que o senhor responda na volta e o Direito Sem Fronteiras vai fazer um rápido intervalo. Voltamos já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje estamos falando da colonização da América Latina. E os nossos convidados são os professores Viviane Pessoa, da USP, e Carlos Domingues Ávila, da UNB. Professor Carlos, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para o senhor responder agora. Que consequências tiveram para os dias de hoje dois fatores importantes? O primeiro, a colonização, o tipo de colonização que portugueses e espanhóis praticaram na América Latina, muito mais centrada na extração de riquezas do que no povoamento. E segundo, a questão do genocídio praticado por ambos os países com a matança de negros, índios, a extinção da cultura e a extinção física de milhões de pessoas. Para os dias de hoje, quais as consequências? Em termos econômicos, bom, é importante destacar que esse processo muitas vezes gerou
concentração de riqueza, não? As famosas fazendas, o latifúndio, que às vezes nós discutimos ainda na atualidade, muitas vezes tem origem na época colonial. Raimundo Faoro, que foi aliás, foi um advogado, mas que ele publicou um livro muito famoso chamado Os Donos do Poder. E ele faz um registro de como foi a classe governante, a elite governante do Brasil desde o período colonial, não? Temos aquelas figuras dos coronéis que têm antecedentes muito antigos. Algo que talvez é bastante triste e problemático é a questão do racismo também, não? Por quê? Porque desde a época da colonização, a chegada dos europeus e principalmente dos africanos em circunstâncias bastante precárias, deu a entender de que a raça negra era definitivamente inferior. E essa ideologia, a meu ver, perversa, não? Ainda se reproduz em alguns cenários. A questão da mulher também, não? A sociedade patriarcal às vezes tem antecedentes no período colonial, inclusive porque a colonização foi realizada fundamentalmente por homens portugueses e espanhóis que chegavam aqui e às vezes abusavam das mulheres, não? Das mulheres indígenas. Então era uma concepção patriarcal, às vezes de domínio masculino, que isso ainda está sendo questionado e debatido. Uma outra consequência, Guilherme, que me gostaria mencionar e que me parece importante, é a questão da colonização e seu impacto ambiental. Por exemplo, a Mata Atlântica, não? Que quando chegaram os portugueses era uma floresta maravilhosa, segundo os relatos que existem, atualmente resta menos de 10% dela. Então, em termos ambientais, teve uma devastação bastante grave, bastante séria, e são consequências que nós temos ainda na atualidade. Por que 200 anos depois da independência a gente não conseguiu resolver esses problemas todos? Esse ponto é bem importante, né? A gente reforçar que a gente tem uma construção de um mundo no modelo colonial em que visa atender, sobretudo, uma elite, né? Uma elite branca, uma elite dominadora, uma elite opressora, a nobreza, né? A ideia de exploração mercantilista, a ideia de um modelo capitalista, né, e liberal. A gente tem a implantação de um sistema político que visa atender e favorecer a grandes latifúndios, a grande concentração de riquezas, e nisso é perpétuo no caráter histórico do Brasil, né? A gente percebe que a gente não pode somente atribuir ao modelo de colonização, né, porque a desigualdade permanece também em outros países dos nossos continentes, mas a gente percebe que essa perpetuação deste modelo aristocrático, deste modelo que não tem a menor preocupação com o interesse social, esse modelo em que permanece o domínio de uma população de alto poderio econômico sem pensar. Também a adoção de um modelo escravista perpetua, né, nos dias atuais, daí a necessidade da gente pensar em ações afirmativas, em políticas públicas que tragam e promovam essa inclusão, né, e a promoção de direitos humanos, perpetuam essa condição, né? A gente tem um caráter aí de necessidade de uma reparação de caráter histórico também. Tem problemas, eu acho que é importante destacar alguns avanços em termos políticos, por exemplo, que teve nos últimos 30, 40 anos. Esse caminhar para um regime democrático é algo que tem que ser valorizado, porque não existia antes praticamente, não? Voto universal, por exemplo, é uma conquista sumamente importante e recente. Aqui no Brasil, por exemplo, a primeira eleição com voto universal é de 1989. Então, nós temos um caminho ainda para percorrer e me parece importante. Em termos educacionais, também observamos avanços. Em termos
de luta por uma sociedade um pouco mais justa e igualitária. É verdade, tem problemas, mas tem avanços. Eu acho que é importante reconhecer e não ficar somente na concepção de que somos uma civilização fracassada, porque às vezes dá a impressão de que a região não tem futuro. Eu vejo de uma outra forma, não? Algo que talvez sim me parece importante destacar é a questão ideológica e da colonização, muitas vezes, do pensamento, porque essa é uma área que nós precisamos avançar. Às vezes temos uma ideia de que somos retrasados em termos civilizacionais e por isso estamos sempre para trás. Eu acho que isso pode ir mudando, está mudando. A civilização latino-americana pode dar, e já deu e está dando muitas contribuições em todos os campos de conhecimento das artes ao mundo. Então, me parece que é importante, sim, continuar essa luta para lograr uma região, um continente mais democrático, civilizado e igualitário. Essa luta contra a desigualdade e contra a injustiça social deve ser permanente. Então, por esse motivo, eu penso que esse tipo de temas e assuntos têm que ser analisados de forma criteriosa. Por que os ingleses se apossaram de ilhas no Atlântico Sul, que eles mantêm até hoje essa posse? Por quê? É uma questão geopolítica, econômica? O caso das Malvinas, por exemplo. Bom, essa é uma pergunta muito interessante, porque no caso específico das Malvinas, o Falkland, não? Esse território foi colonizado inicialmente pela Espanha e era administrado desde Buenos Aires. Quando a Argentina se tornou independente, esse território era parte do vice-reinato do Rio da Prata. Por isso que os argentinos, ainda na atualidade, eles reivindicam esse território. Mas por quê ou para quê? Bom, em 1833, os ingleses se apropriaram desse território e expulsaram os habitantes que existiam nessa região. A ideia, na época do século XIX, é que era um território importante, especificamente em termos comerciais, porque na época a caça às baleias era uma atividade muito significativa. A caça às baleias, na atualidade, é considerado algo muito negativo e perverso. Não só o Japão, a Noruega e não sei que outro país se dedicam a isso. Mas na época do século XIX, a exploração do óleo, da carne da baleia era algo importante. Além disso, nós temos, e como você comentou, aspectos geopolíticos importantes, não? O acesso à passagem do Oceano Atlântico e Pacífico. É importante lembrar que até a abertura do Canal do Panamá, que foi no início do século XX, a navegação era basicamente no extremo sul do continente. E temos também o acesso ao continente da Antártica, que é importante. É evidente que muitas vezes esta presença são resquícios coloniais, porque às vezes nós temos a ideia de que o colonialismo foi algo lá do século XVI, do século XVII, do século XVIII, mas ainda tem territórios coloniais no continente americano. A França, por exemplo, tem a Guiana Francesa, que, mesmo que eles chamam de território, departamento do ultramar, é uma colônia. Até recentemente, o Suriname e a Guiana eram territórios coloniais dos holandeses e dos franceses. Então, se trata de territórios que ainda existem em diferentes partes do mundo que têm peculiaridades coloniais, ou características coloniais. Sem esquecer, e olha só, isso que eu vou comentar agora, que um conjunto de teóricos já falaram muitas vezes do chamado colonialismo interno. Colonialismo interno é sobretudo quando você tem sociedades com excesso de desigualdade, onde uma região ou um grupo social são explorados
de forma sistemática, isso evidentemente gera conflito, gera violência, gera muitos problemas estruturais num país. Quando existe essa persistência da exploração, isso pode dar alguma ideia da possível existência de colonialismo interno, que é algo também bastante delicado e perigoso, não? Por esse motivo, eu entendo que é um tema que devemos continuar estudando, pesquisando e muitas vezes divulgando. Eu acho que esse programa que está sendo realizado tem um pouco essa linha de pensamento. Bem, esse é um tema que, com certeza, em algum momento, o Direito Sem Fronteiras vai retomar, mas o programa de hoje chegou ao fim. Eu agradeço muito a participação de ambos. Agradeço a participação da professora Viviane Pessoa e também do professor Carlos Domingues Ávila. E muito obrigado, claro, também a você que nos acompanhou até agora. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa.